O debate sobre o PEC 4 já está demasiadamente saturado de acusações mútuas entre o Partido Socialista e o PSD sobre a responsabilidade do surgimento da crise política e do agravamento das dificuldades no país. Mas, para mal de todos nós, ambos têm razão, mas nenhum tem razão em particular. De facto, ambos são a crise e ambos são a maioria parlamentar que a sustenta. Juntos trouxeram-nos para a crise, para o SPEC e para os orçamentos de Estado que lançaram o país na austeridade e na recessão. De pouco ou nada vale quererem agora sacudir a água do capote, culpando-se mutuamente pela crise económica, social e financeira em que se encontra o país. São ambos responsáveis pela imposição dos critérios do FMI na economia, pelas políticas que não nos protegem da especulação e das ameaças externas e que não são competentes para enfrentar o empobrecimento e o desemprego. Para quem duvidasse, esta é uma das maiores evidências que se retira destes 2 últimos anos de crise. A austeridade leva à recessão, torna o país incapaz de reagir ao ciclo depressivo, acentua a pobreza, o desemprego e todas as assimetrias sociais. Olhem para a Grécia, com uma queda do produto de 10% em 2 anos. Passem os olhos na Irlanda, com o maior crescimento do desemprego de toda a União Europeia. Queiram aprender, senhores deputados, qualquer coisa com quem já seguiu em maior escala o caminho que agora nos propõem. A senhora deputada Manuela Ferreira Leite tem dito que se tivesse sido ouvida, o país não estaria assim. Pois bem, o problema é que acabou por ser ouvida, senhora deputada, e o país de facto ficou assim. Queria cortar o investimento, o governo cortou os investimentos. Queria cortar os salários mais baixos, o governo cortou os salários. Queria menos despesas sociais, pois o governo cortou no abono de família e nos subsídios de desemprego. O SPEC que a senhora deputada e o PSD defenderam e o orçamento que aqui desta tribuna veio viabilizar há poucos meses são precisamente a demonstração disso mesmo. Até a democracia foi suspensa durante uns dias quando o Primeiro-Ministro levou a Bruxelas um novo PEC sem passar aqui pela Assembleia da República. Senhoras e senhores deputados, este PEC é a continuidade dos cortes nos salários diretos e indiretos, a continuidade da pura e simples transferência dos custos do ajustamento orçamental, quase em exclusivo para o mundo do trabalho, sem poupar sequer os desempregados, os pensionistas, os economicamente mais débeis da nossa sociedade. Não é por acaso que, sem qualquer pudor, o PSD se afirma contra este PEC, mas não se pronuncia sobre os seus conteúdos, sobre aquilo que realmente importa. O que tem o PSD a dizer sobre os novos cortes para os desempregados, os despedimentos a preço de saldo, a expulsão automática dos inquilinos ou a continuação das privatizações? A tudo isto, Passos Coelho nada diz. O PSD refugia-se na discussão das horas a que foi enviada uma certa carta, para nem uma palavra dizer sobre o conteúdo recessivo e socialmente injusto das medidas apresentadas pelo Governo. De todos os projetos hoje aqui a votos, o PSD é o único partido que não apresenta uma única proposta e não o faz porque sabe que está comprometido com o caminho que nos conduziu à atual situação do país. A resposta a esta difícil questão é dada pela alternativa preconizada pelo Presidente do BES. É preciso uma frente política ampla para que seja garantida a prossecução das mesmas políticas, a austeridade e a recessão. É a mesma política, mas agora quer-se mais forte. Pede a finança que seja mais forte, a blindagem da democracia. Querem a blindagem da democracia para tentar que os protestos e a indignação da maioria dos cidadãos que sofrem na carne não sejam abafados. Esta é a resposta dada pelos banqueiros. Precisamente os que mais contribuíram para a crise e que menos impostos pagam pelas suas atividades financeiras. É preciso ter uma enorme desfaçatez. Senhoras e senhores deputados, esta é a política do contrassenso. É a política que corta nos salários, nas pensões, nas prestações sociais, e que leva à contração do consumo doméstico, ao aumento da pobreza, à falência das empresas e ao desemprego. É a recessão.
É o corte do investimento público reprodutivo, que impõe a não compensação da diminuição do investimento privado e conduz à inexistência de qualquer mecanismo contracíclico, mais recessão. É o ataque às condições laborais, desprotegendo sempre o trabalho, favorecendo mais despedimentos e o crescimento da mão de obra barata, iludindo a evidência de que não é por aí que se aumenta a produtividade, apenas mais recessão. É uma política fiscal injusta, que aumenta impostos para quem trabalha, produz e ganha menos, mas que não ataca as desigualdades e a evasão fiscais dos grandes, como lhe competia. É uma política que insiste nas privatizações de empresas estratégicas, que constituem monopólios naturais e são essenciais para que o Estado cumpra as suas obrigações de serviço público. É uma política que fala muito em exportações, mas não promove o crescimento da produção para a substituição de importações, seja na indústria, na agricultura ou nas pescas. Pode concluir, Vou já concluir, Sr. Presidente. É uma política que, de qualquer modo, o Sr. Ministro das Finanças acabou de confirmar, é que dá €1 por semana aos pensionistas, mas retira esse mesmo euro todos os dias aos pensionistas, todos os dias lhes é retirado €1. De facto, Sr. Ministro das Finanças, isto não é malabarismo, isto são as artes circenses todas conjuntas. A rejeição deste PEC será a demonstração da falência das políticas do PEC anteriores e a confirmação da censura ao Governo e a uma maioria parlamentar PS-PSD que se constituíram verdadeiramente como responsáveis pela governação desde as últimas eleições. Juntaram-se para o PEC e para os orçamentos do Estado, uniram-se pelos critérios do FMI para Portugal e agora, perante a evidência das consequências destas políticas desgraçadas, digladiam-se e acusam-se mutuamente. Mas apenas porque já cheira a eleições. Na realidade, todas as luminárias do PS e do PSD já estão no terreno a ameaçar os portugueses com a grande coligação, com a frente ampla, a frente política ampla, para imporem a via de um só sentido, que é a da austeridade e da consequente recessão económica. Para terminar, senhoras e senhores deputados, lutaremos por uma alternativa ao descrédito do rotativismo e à coligação da recessão e faloemos com um programa que responda pela esquerda e por uma estratégia de crescimento e de emprego que enfrenta a crise pelo lado dos que têm sido espezinhados e desconsiderados pela austeridade. Muito obrigado.